Não importa se você está longe da Amazônia. A Amazônia está afetando a sua vida. Por não conservar a Amazônia, nós estamos pagando uma conta de luz mais alta. Nós estamos tendo produtos que a gente poderia estar consumindo sendo destruídos. Nossa agricultura está começando a ser comprometida. Nossa base de produção de chuva, de água, está sendo comprometida. É o Brasil que está perdendo. O futuro da Amazônia está bastante complexo por causa da rapidez do ataque e totalmente inconsequente que está acontecendo. Mas a gente tem que sempre estar atento às novas formas de ataque, às novas formas de abordagem do ataque, né? E tentar identificar nas propostas o que é real ou o que está apenas com aquela capa esverdeada. Se eu precisasse definir a Amazônia em uma palavra, eu diria que é casa. Porque você lê sobre a Amazônia, você sempre vai ver a Amazônia abriga, a Amazônia tem, a Amazônia agrega, né? Então, são verbos muito bons que me fazem lembrar de casa. E não é só porque eu cresci lá, né? Mas as evidências mostram isso, né? Que a Amazônia ela é uma casa de vida. Eu entrei na faculdade, né, na Escola de Agronomia da Amazônia, em 68. E nesse ano mesmo, eu e alguns colegas procuramos estágio aqui. Tatiana Diniz de Abreu Sá, pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental, 72 anos. Esse momento que eu entrei na faculdade, em 68, né, e o momento que eu saí, em 71, e comecei a trabalhar em 72, era o auge justamente da construção das estradas, as principais estradas, as rodovias, né? O que era fortemente financiado era isso, era o suporte para a implantação das políticas que estavam sendo planejadas pelo governo. A Embrapa foi criada justamente nos moldes da Revolução Verde e no auge da ditadura. Meu nome é Rita de Cássia Guimarães Mesquita, eu tenho 60 anos, sou a coordenadora de extensão do INPA, e pesquisadora e bióloga de formação. Eu cheguei em fevereiro de 1985. No dia seguinte que eu me formei pela UFMG, eu peguei um avião e vim para cá, né? Então foi uma oportunidade que abriu para mim. Naquela época, Manaus era uma cidade que tinha um pouco mais de 600 mil habitantes. Hoje ela tem mais de 2 milhões. Então, nesse período que eu estou aqui, eu vi essa cidade triplicar. Mais do que triplicar. Naquela época, a floresta estava muito próxima da cidade. Então, a cidade ainda não tinha alcançado aquela parte ainda. Naquela época, a gente começa a ver assim, as taxas de desmatamento aumentando, a gente começa a ver que essa floresta estava sob muita pressão, sob muito impacto. E eu vinha um pouco, talvez, dessa memória que o sul do Brasil tem do que tinha acontecido com a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica foi aquela grande floresta costeira que a gente conseguiu quase eliminar. Eu cresci tomando banho de igarapé, perto da floresta, né? Vendo bicho, né? Tendo uma relação com a floresta, ouvindo lendas, ouvindo história. As explicações para alguns fenômenos que aconteciam, né? Quando a temperatura do ar mudava, a umidade do ar mudava e a minha avó dizia que ia chover, né? Então, essas coisas, desde muito cedo, eu tive o privilégio de ter, né? Dentro da Amazônia, né? Depois eu fui entender fenômeno de evapotranspiração, importância da floresta para a formação de chuva, das raízes para formação dos igarapés, para manutenção dos corpos hídricos. Eu me considero muito privilegiada de poder ter vivido tudo isso desde muito criança e depois poder entender isso de uma forma mais metodológica. Meu nome é Natália Nascimento, sou geógrafa, doutora em Ciência do Sistema Terrestre, faço parte da Secretaria Científica do Painel Científico para a Amazônia, tenho 36 anos. Eu considero o Painel Científico para a Amazônia uma iniciativa fantástica. O painel ele surge como uma tentativa, um grito desesperado de cientistas
para tentar conscientizar a sociedade sobre o papel da floresta amazônica. Hoje a gente já tem mais de 230 cientistas de vários lugares do mundo participando do painel. Na Embrapa Amazônia Oriental, eu fui a primeira mulher a ser chefe geral, que é o termo que é utilizado para dirigente aqui. Na Embrapa Nacional, eu fui a terceira diretora executiva, né? Comecei a acompanhar muito o que estava sendo feito em agricultura alternativa, que foi a fase anterior a se denominar mais agroecologia. E nesse momento eu tentava nas programações da Embrapa, onde é que eu poderia apresentar uma proposta nessa linha. Aí nós tínhamos reuniões anuais de programação, onde vinham pessoas de Brasília para discutir conosco as prioridades. E eu abordei uma dessas pessoas e perguntei que caminho eu deveria tomar para apresentar uma proposta em agricultura alternativa. Ele recebeu um sonoro não. A negativa que eu recebi, eu uso muito psicologicamente como ponto de referência quando eu desanimo se nós estamos avançando ou não em agroecologia ou em produção sustentável, né? Porque a partir daí eu comecei a procurar as brechas e as frestas, né? E assim, através de brechas e frestas, que eu tenho conseguido avançar nessa agenda, seja como pesquisadora, como chefe da unidade, como diretora da Embrapa ou cidadã. Eu diria que a agroecologia é uma ciência, né? Uma prática, um movimento, que ela lida com aspectos ligados a buscar uma agricultura sustentável, baseada no aproveitamento máximo das forças da natureza, né? Quer seja os seus produtos, como os processos biológicos, biofísicos, biogeoquímicos, né? Mas ela é preocupada num contexto também de que haja uma justiça social, um avanço, uma questão inclusivo dos vários segmentos, né? Com espaço bastante forte para construções coletivas do conhecimento. Você considera o saber local, o saber dos interessados nessa construção. Logo quando eu voltei do meu doutorado, eu comecei um pós-doutorado associado ao INPA. Eu não era servidora do INPA ainda. E nesse pós-doutorado eu estava ligada com o mesmo projeto que me trouxe aqui, que é o projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. E nesse projeto eu iniciei e coordenei durante 10 anos um curso que se chamava Princípios Ecológicos para a Tomada de Decisões na Amazônia. E dentre essas colaborações havia o interesse em ampliar o conhecimento científico sobre áreas muito pouco estudadas. E nesse processo a gente começou a poder organizar uma agenda de pesquisas, promovendo visitas técnicas e expedições científicas a locais muito pouco conhecidos, muito pouco estudados. Alguns anos depois, isso já no início dos anos 2000, eu fui convidada a compor a equipe da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Amazonas. Com base no trabalho do meu setor, com os técnicos que a gente trabalhava junto da minha equipe, foi que a gente construiu toda a argumentação para a criação do Mosaico do Apuí, entre outras áreas, né? Esse é um dos que eu me lembro muito, assim, me marcou bastante, que pela importância que esse mosaico tem como uma barreira ao desmatamento do sul do Amazonas. Aquelas pessoas que eram contrárias à criação das áreas protegidas sempre vinham com esse discurso: para que mais? Não está bom? Não, né? Isso para mim me fez perceber que as pessoas não compreendem o papel de uma área protegida, mesmo para o desenvolvimento. Então, o que era necessário ampliar essa compreensão. E a melhor forma de fazer isso é por meio da educação. Quando você é da Amazônia e que você começa a olhar os números, você começa a sentir falta das pessoas, você começa a sentir falta do motor de tudo aquilo, né? Das vontades, das decisões. Então, meu doutorado inteiro eu passei tentando entender processos de tomada de decisão sobre o uso da terra, principalmente tomadas de decisão ilegais, né? Como alguém dentro da Amazônia, né, que está ali produzindo e conhece a legislação, como é que essa pessoa decide, mesmo conhecendo tudo, desmatar? Hoje na Amazônia, infelizmente, para muita gente é muito mais lucrativo desmatar, né, desenvolver atividades ilegais,
do que manter a floresta em pé ou ainda reflorestar, o que é mais difícil. Hoje, o que se lucra com soja, com pecuária na Amazônia, ele é muito maior do que o custo de uma multa ambiental. A gente tem problema de fiscalização no IBAMA, os órgãos de fiscalização estão desmantelados, não há respeito para os fiscais em campo, né? Os órgãos estaduais de fiscalização ambiental estão sem recursos, sem suporte, então tudo isso tem contribuído para que as pessoas tomem a decisão pela ilegalidade, mesmo sabendo que é um risco, né? Mas o risco hoje ainda está compensando. A agroecologia, na realidade, ela tem várias facetas e várias dimensões, né? E ela, com isso, ela consegue tratar de assuntos complexos e que exigem ações inter e transdisciplinares, né? Não existe outra saída, eu acho que principalmente para uma região como essa, com tantos impactos socioambientais que vão se somando a cada dia, nós trabalharmos em caixinhas, né? E ignorando, criando tecnologias, ignorando aspectos sociais, culturais e políticos, e fortemente geopolíticos. Nós estamos numa região bastante complexa, que tem vizinhos, nós temos uma plana Amazônia, nós temos uma América Latina, né? E nós temos que trazer esses elementos nessa construção. Tem duas coisas que eu acho que são fundamentais para alguém como eu, mulher da Amazônia, para entrar nessa vida de ciência, né, de pesquisa, que é acesso, né? Acesso à universidade, que não era uma coisa fácil, ainda não é hoje, e a outra foi ter acesso a grupos de pesquisa, né? Porque até então, na universidade você tem algumas limitações na Amazônia, né, que é uma limitação histórica de sistemas educacionais, né? A gente tem pouco recurso, a gente tem pouca tecnologia, pouco investimento em pesquisa. Então, quando eu consegui entrar num grupo de pesquisa internacional e eu ouvi o que as pessoas falavam de Amazônia, que a região que eu nasci tinha uma importância global, foi que eu entendi que, nossa, que privilégio estar aqui, ter nascido aqui, e é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Ao final das contas, tudo é um pouco conectado. Então, nós aqui, nesse momento, estamos dentro do Bosque da Ciência. O Bosque da Ciência, ele já tem 26 anos de existência. Então, ele é fruto do trabalho de muitas outras pessoas que vieram antes de mim. É um dos locais mais visitados do Brasil. Eu acho que as pessoas não têm muito essa visão. Nós recebemos aqui mais de 100 mil visitantes por ano. Existem poucas áreas protegidas no Brasil com esse nível de visitação. Então, é muito claro o papel que esse lugar tem para ser uma porta de entrada para a sociedade, para o morador urbano, para o turista que vem visitar a Amazônia, para conhecer, compreender, experimentar um pouco dessa floresta aqui. Então, ele é um espaço de educação, mas ele também é um espaço de lazer, ele é um espaço de contemplação, de aproximação com a natureza. Todo cidadão deveria estabelecer suas relações com a natureza, porque a natureza melhora a vida de todo mundo.